A lição de número 9 é uma das lições mais difíceis que nós temos nesse trimestre. Por quê? Porque ela está tratando de fatos escatológicos que muitas vezes nós temos dificuldade de compreender. É por isso que eu quero convidar você a ficar comigo e nós estaremos desfazendo estes nós escatológicos quando nós vamos falar de Gog e Magog, um dia de juízo. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal, na nossa Escola Bíblica Online. E esta é a lição de número 9, Gog e Magog, um dia de juízo. Tá? E quando nós formos tratar de Gog e Magog, eu vou provar para você que o texto de Ezequiel e o texto de Apocalipse, onde fala de Gog e Magog, eles falam de situações parecidas, mas, na verdade, eles falam de fatos escatológicos diferentes. Quando nós estivermos conversando, eu vou te mostrar o porquê Gog e Magog eles estão relacionados à Rússia, e nós vamos tirar alguns nós que ficam por aí, tá bom? Então fica conosco, nós temos muita coisa boa por aqui. E já aproveita, já se inscreve no nosso canal. Aqui embaixo tem um botãozinho inscrever-se. Se inscreva, nos ajude a crescer no YouTube, abençoar outras vidas. Também deixa seu like, seu joinha, certo? Isso nos ajuda muito. O YouTube entende que o vídeo que você está assistindo é bom para outras pessoas também e recomenda. Então fique conosco em o nome do Senhor Jesus. O nosso texto áureo, ele se encontra em Apocalipse, capítulo 20, versículo 8, que diz assim: e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. A verdade prática diz assim: a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e o seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Deixa eu fazer um apontamento para você, um pensamento meu, certo? Meu, o pastor Emerson, o irmão Emerson, pensamento meu. Eu colocaria esta lição lá na 11ª. Por que na 11ª? Abre lá no índice da tua lição. A lição de número 10 vai falar assim: a restauração nacional e espiritual de Israel. Ok? Tá. Então, nós vamos falar sobre o Vale de Ossos Secos. A lição de número 11 vai falar sobre a visão do templo e o milênio. Então, a ideia de Gog e Magog, certo? Já vou adiantar para você, são duas batalhas diferentes. Duas batalhas diferentes. Uma no princípio da tribulação, lembrando que os fatos escatológicos têm início diretamente após o arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada e começa os fatos escatológicos, a vinda do anticristo, a tribulação, que são 3 anos e meio, depois a grande tribulação, que são o segundo período de 3 anos e meio, formando 7 anos. E a primeira batalha de Gog e Magog, que é a que está em Ezequiel, começa um pouquinho depois do arrebatamento. E a segunda batalha, que também leva esse nome, Gog e Magog, nós vamos encontrá-la lá no final do milênio, ou seja, aproximadamente 1000 anos entre uma batalha e outra. Fica comigo que eu vou te explicar daqui a pouquinho, bem certinho, para você compreender e levar esse fato escatológico, levar isso para os seus alunos e poder fazer com que eles compreendam a necessidade de uma observância e um estudo sério e criterioso da palavra de Deus. Então preste atenção, o nosso texto áureo, ele está falando o quê? Da segunda batalha, Apocalipse 28, lá no final do milênio. A nossa verdade prática, ela está direcionando para quê? Para o momento da restauração de Israel. Acompanhe comigo. Israel, quando o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, Daniel estão sendo usados por Deus,
eles estão sendo levados e estão no cativeiro, certo? Naquele momento, 586, acaba-se a história de Israel. Israel perde totalmente o seu poderio bélico, a sua governança. Quando nós vemos Jerusalém nos tempos de Jesus, nós não vemos uma nação, nós vemos uma província de Roma. Então, na época de Jesus, Israel não é nação, não tem rei. E isso vai continuar até 1948, no final da Segunda Guerra Mundial. Todos nós conhecemos o Holocausto, tudo que sucedeu com os israelitas. E, por uma intervenção divina, e também o Senhor Deus usando a ONU, inicia-se o processo do Vale dos Ossos Secos. Ou seja, a restauração nacional, não espiritual ainda, a restauração nacional de Israel. Israel começa a ter a sua soberania novamente. Tá? E quando nós olhamos aqui para Ezequiel, o que nós vamos ver? Que Israel, no profeta Ezequiel, Israel já está restaurada, a nação de Israel está restaurada plenamente. Tá? Se você olhar para Israel hoje, Israel é um país livre, Israel é um dos melhores países do mundo para se viver hoje, mas Israel ainda é dependente dos Estados Unidos, certo? Dependente politicamente, dependente em parte militarmente, tá? Porque boa parte do poderio militar de Israel está vinculado ao poder dos Estados Unidos, da influência dos Estados Unidos. É por isso que presidentes como o Biden causam um certo desconforto, porque o Biden, naturalmente, ele é contra Israel, certo? Ele não é favorável a Israel. Então, nós ficamos assim meio preocupados, Israel fica preocupado. Então, Israel é uma nação, certo? Ela está se reestruturando, mas ela não está plenamente, certo? Colocada como nação. Por que nós dizemos que a primeira parte, Ezequiel capítulo 38, vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja? Porque se você voltar sua Bíblia para Daniel capítulo 9, a partir do versículo 24, que nós vamos pegar as 70 semanas, nós vamos ver um lapso de tempo. O período do Messias, o período da igreja, é um lapso de tempo. O Messias é tirado, o relógio de Deus para. Existe um parênteses chamado igreja. Com o arrebatamento da igreja, o relógio volta a correr, certo? Aí nós vamos ter a sequência dos fatos novamente. O anticristo fazendo a paz com Israel por uma parte de tempo, por 3 anos e meio, né, 52 semanas, ele vai fazer aquela paz com Israel. E isso, irmãos, o que nos faz entender? Que a batalha de Gog e Magog, que está prescrita em Ezequiel, primeiro, não é uma batalha. Se você prestar atenção no texto, está falando de uma invasão. E isto, historicamente, nós sempre vamos encontrar os profetas referindo-se às invasões de Israel vindo da onde? Vindo do norte. Por que do norte? Se você olhar o mapinha de Israel, deixa eu pegar aqui, nós não vamos conseguir enxergar aqui direitinho, certo? Mas Israel, ele está num lugar, eu não vou conseguir mostrar para você aqui, Israel, tá? Mas você com certeza tem um mapa de Israel na cabeça. Israel está ali perto da península do Sinai, ok? Está ali. Qual é o único grande império, qual é a força militar que vem do sul? É somente o Egito, certo? A Filistia está do lado. Todo o poderio militar vem da onde? Vem do norte. Então, todas as vezes que existe uma referência a invasão que vem do norte, o inimigo que vem do norte, o castigo que vem do norte, está falando por quê? A Síria, Persa, os gregos, os romanos, eles vêm tudo de cima. Eles vêm tudo de cima. Todo o poderio militar contra Israel vem da onde? Vem de cima. Israel está aqui. Aqui Israel. Esse é Israel. Todo o poderio do norte,
todo o poderio militar contra Israel vem de cima. Os assírios estão aqui, os babilônicos estão aqui, os gregos estão aqui, os romanos aqui, e todos eles descem para Israel. Até mesmo quando os egípcios ou os filisteus precisam atacar Israel, mais claramente Jerusalém, eles precisam subir e entrar pelo norte, porque a posição de Jerusalém só tem uma entrada que os exércitos podem enfrentar. Então, é muito importante nós entendermos isso, que quando a igreja for arrebatada, certo? O anticristo, que será um embaixador, uma pessoa muito influente na ONU, alguém que tenha esse respaldo para trazer a responsabilidade para ele, a primeira coisa que ele vai fazer é fazer uma aliança com Israel, certo? Uma aliança com Israel, uma aliança de paz com Israel. Então aí começa-se a construção do templo. Existem teorias por aí que o templo já está sendo construído, que existem rachaduras no domo da rocha, tudo isso é mentira, isso não tem nada acontecendo, tá? Mas existe todo o espírito do anticristo, como se nós ouvimos em 1º e 2º Tessalonicenses, o espírito do anticristo já habita no nosso meio. Então, esta operação, no momento do arrebatamento, que a igreja for tirada, vai começar, primeiro, a restauração plena de Israel. O anticristo vai fazer paz com Israel, certo? Israel vai ser colocada como sendo a menina dos olhos do anticristo, certo? Que será uma pessoa influente politicamente. A riqueza de Israel vai atrair quem? Seus inimigos. Então, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Quem, Gog e Magog, não é o anticristo, ele está influenciada pelo espírito do anticristo. Mas o anticristo, nesse período, fez a aliança com Gog e Magog, com Israel. Quem diz isso para nós? Pastor Antônio Gilberto diz isso. Pastor Abraão de Almeida diz isso no seu livro Gog, Israel e o Anticristo, certo? Leia, é muito bom, tá? O pastor Antônio Gilberto deixa muito claro para nós que isso vai ser logo após o arrebatamento. Mas não é o anticristo que vai lutar contra Israel. Vai ser uma coalizão, provavelmente vindo da Rússia, certo? Com os seus aliados. Quando começou a batalha da Rússia contra a Ucrânia, todos se alvoroçaram achando que era Gog e Magog. Por que não é? Porque a igreja ainda está presente. Mas existe toda uma convulsão. Eu sou da década de 70, nasci em 78, então eu peguei boa parte da Guerra Fria, certo? Eu pude assistir a queda do Muro de Berlim, tá? Então, a Rússia, ela perdeu o seu poderio, tá? Então, a nova geração não tem essa ideia da Rússia como sendo inimigo mundial, alguém que está enfrentando o mundo para impor o seu questionamento. Quando o Muro de Berlim caiu, a União Soviética se dissolveu, o seu presidente foi Mikhail Gorbachev, certo? Que foi, assim, um grande estadista, certo? Que conseguiu contornar a situação. Depois dele veio Boris Yeltsin, que ele foi, assim, meio água morna, ele não interferiu tanto. Com a morte de Boris Yeltsin, quando Boris Yeltsin ele perdeu o poder, assumiu Vladimir Putin, que nós estamos vendo ele agora, tá? E quando Putin assumiu, ele tirou foto, se eu não estiver enganado, foi com um dos Bush, né, o último dos Bush, presidente dos Estados Unidos, e ele parecia um cara muito sociável, ele dava risada, mas o que era? Era uma estratégia, por quê? Porque Vladimir Putin, o desejo de Vladimir Putin desde o começo, é trazer à Rússia aquela hegemonia, aquele poder que ela tinha anteriormente. Então, a primeira batalha de Gog e Magog, a ideia é que seja o quê? Uma invasão. Uma invasão que vem do norte. Não é uma guerra, é uma invasão. E esta invasão, leia o texto de Ezequiel 38. Você vai ver que é o próprio Deus que defende Israel. Não é o anticristo, não é o poderio de Israel.
mas é o próprio Deus que defende Israel. E por que nós dizemos que tem que ser no começo da grande tribulação? Porque o texto de Ezequiel deixa muito claro que vão levar 7 anos enterrando os corpos e o armamento. Qual o período de 7 anos que nós conhecemos que pode isto acontecer? O período da grande tribulação. Então, a nossa ideia é compreender que Gog, Magog, Tubal, Meseque, certo? Eles são nações que saíram do filho de Noé, Jafé, certo? Porque veja bem, basicamente, assim, uma forma bem grosseira de falar, boa parte dos europeus são de linha jafetita, certo? Boa parte dos árabes são semitas e parte de canitas. E a África são canitas. Então, esses filhos de Jafé subiram, certo? Nós vamos ter Meseque, Tubal, Magog, né? Nós vamos ter dos 7 filhos de Jafé, 3 mencionados aqui. Isso é muito importante, porque ele vai nos orientar para que lado eles foram. Tá? E é por isso que nós dizemos que eles vêm da Rússia, eles vêm daquela região, certo? Da região da Sibéria, certo? Para vir e eles vão tentar invadir Israel. Eles tentaram, o Senhor repeliu aquela invasão. Aí vem 7 anos, não confunda Gog e Magog, nem a do começo da grande tribulação, nem ali no final do milênio, não confunda com a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon, certo? Que nós encontramos muito claro ali em Apocalipse. Ela é uma batalha do anticristo, do falso profeta, contra Israel. Quando Israel estiver perdendo a batalha, o Senhor volta com a igreja. Então são histórias diferentes. E nós entramos no milênio, ok? Entramos no milênio. Nós entramos no milênio, Satanás é acorrentado, tá? Satanás é acorrentado. Se você quiser saber mais do que isso, eu tenho ali no canal, nas playlists, eu tenho um curso, Teologia Sistemática Fácil. Dá uma olhadinha lá na matéria de escatologia. Eu tenho certeza que vai esclarecer bastante para você, tá? E o que vai acontecer? Todo milênio. O que vai acontecer no milênio? Israel vai ser plenamente restaurada. Fisicamente, nacionalmente e principalmente espiritualmente. Então a nação de Israel vai ressurgir plenamente, certo? Os povos virão a Israel. Nós vamos falar melhor disso quando nós falarmos do milênio, tá? Os povos virão a Israel, trarão suas ofertas, irão ali prestar o seu culto a Deus, de ano em ano vão chegar ali, tá? Só que no final do milênio, o anticristo vai ser solto. Aí nós entramos no nosso texto áureo. E o nosso texto áureo vai dizer exatamente isso. E para que ele vai ser solto? E sairá e enganará as nações, certo? Que estão sobre os 4 cantos da terra. Não existe a ideia de que vem do norte. O anticristo vai nos 4 cantos da terra, ele vai trazer as nações contra Israel. Então, no caso de Apocalipse, capítulo 20, versículo 8, Gog e Magog é uma referência às nações que virão pelejar contra Israel. Todas as nações do mundo, uma grande coalizão, enganadas pelo anticristo, se reunirão para novamente invadir Jerusalém. E neste ponto nós temos a última grande batalha, aonde já dá início ao trono branco, certo? Dá início ao trono branco. Então, irmãos, ficou muito claro que são batalhas diferentes, são campos diferentes, tempos diferentes e motivos diferentes. Na primeira, Ezequiel capítulo 38, nós temos Israel logo após o arrebatamento da igreja. Quem está vindo à frente? Gog.
que é o príncipe de Magog, certo? Referência à Rússia, toda aquela região, os países que estão ali em volta. E eles virão para quê? Para invadir Israel. É um fato. A segunda referência, Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8. Nós estamos falando dos 4 cantos da terra, influenciados por quem? Por Satanás. Ou seja, em Apocalipse 20, capítulo 20, versículos 7 e 8, é uma batalha, uma guerra para destruir. Em Ezequiel é uma invasão. Então nós temos pontos diferentes, situações, tempos diferentes, ok? Mas o que é importante nós compreendermos isso? E aí nós vamos pegar a linha de pensamento do pastor Ezequiel Soares, que tanto uma quanto outra, ele está se revelando como uma rebelião, não contra Israel, mas uma rebelião contra o próprio Deus, certo? No primeiro de Ezequiel 38, as nações que não serão arrebatadas foram porque rejeitaram seu filho. As nações que rejeitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador e automaticamente rejeitam a Deus. Na segundo texto de Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 e 8, nós estamos falando de uma rebelião deliberada. Por quê? Preste atenção. Quando no Jardim do Éden, Deus deu uma oportunidade para Adão. O pecado, não havia pecado, não havia conhecimento do pecado. Então Deus deu uma chance para Adão e Adão sucumbiu ao seu próprio desejo. Lá em Apocalipse, capítulo 20, nós estamos no final do milênio. Tá? O que aconteceu? Satanás foi preso. Satanás preso, o tentador, aquele que tenta os nossos irmãos, que tenta a nossa fé, ele é preso. Ou seja, o homem tem a sua segunda oportunidade de escolha, certo? Sem a influência do pecado. Hoje nós nos decidimos por Jesus, mesmo em meio às nossas falhas e nossos pecados. Nós lutamos contra isso. No milênio, não haverá influência do pecado. E mesmo assim, uma grande coalizão irá optar por seguir o anticristo. Eu tenho uma tabela aqui, certo? Eu tenho uma tabela e eu quero fazer essa comparação para você sobre Ezequiel e sobre Apocalipse, certo? Na questão de Gog e Magog. Presta atenção. No capítulo 38 de Ezequiel, versículos 2 e 6, Gog é um bloco de nações, certo? Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 7, Gog são todas as nações. É um bloco, o bloco de Magog, os seus confederados. Em Apocalipse, são todas as nações. Segundo, Gog vem do norte, Ezequiel 38, versículos 6, versículo 15. Em Apocalipse 27, Gog envolve toda a terra. Está vendo as diferenças? Terceiro, Ezequiel 38, 16. Gog age por ato divino, certo? É Deus que inspira Gog a invadir, é uma inspiração de Deus, é uma ordenança de Deus, que Deus vai lá para Deus mostrar quem é o Deus de Israel, certo? Agora, em Apocalipse 20, versículos 7 e 8, é o próprio diabo, é o Satanás, que vai e invade, que inspira a invasão, a guerra contra Israel. Ezequiel 38, versículos 21 e 22. Gog é destruído por espada. Deus envia a sua espada, Deus age lutando por Israel. Já em Apocalipse 20, versículo 9, Gog é destruído por fogo que vem do céu. Um é por espada, o outro é por fogo. Em Ezequiel 39, versículos 11 a 13,
Gog é sepultado em Israel. No versículo, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 9, Gog é totalmente consumido pelo fogo. Em Ezequiel 38 e 39, Gog vem antes do milênio. Em Apocalipse capítulo 20, Gog vem depois do milênio. Então nós temos aí, irmãos, essa diferença, para você poder compreender que são fatos escatológicos diferentes, lógico, eles estão ligados, certo? Todos estão no projeto de Deus. Mas o que nós precisamos frisar em cima disso, certo? Que a mensagem de Gog e Magog, certo? Apesar de ser difícil de compreensão, mas é somente nós colocarmos a Bíblia. E o que eu estou falando com você, eu nem estou citando o escritor, nem estou citando o autor, né? Eu fiz referência ao pastor Abraão de Almeida, ao pastor Ezequiel Soares, né? Pastor Ciro Zibordi, mas o que acontece? Isso é pela Bíblia, comparar a Bíblia, textos bíblicos, ok? Por quê? Porque a ideia é muito clara, certo? Nós podemos forçar outros fatos, mas isso é forçar o texto, aonde o texto está falando de coisas claras, certo? Dessa diferença. E isso, irmãos, e isso vai deixar muito claro a nossa necessidade de preparação e observação dos fatos escatológicos. Como eu estava falando, eu pude ver, certo? Assistir pela televisão a queda do Muro de Berlim, o Império Soviético ruindo, toda a dificuldade que eles passaram para se reestruturar. Ok. E durante décadas, nós não víamos falar da Rússia. A Rússia, de personagem principal de uma batalha épica entre o bem e o mal, entre os Estados Unidos e a Rússia, América e Europa, certo? De uma nação que teve grande influência no século XX, né? Tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, depois com a entrada do comunismo, certo? Foi uma nação muito importante. Entrou o ano 2000, sumiu a Rússia, certo? Sumiu a Rússia e muitos achavam que a profecia de Gog e Magog, certo? Estaria fora de contexto. Mas de repente você começa a ver os fatos escatológicos se ligando novamente. Escatologia é diferente de bibliologia. Bibliologia, a nossa última grande descoberta da bibliologia foi as cavernas de Qumran. Depois que isso aconteceu, ela deu uma quietada. Agora, a escatologia, ela é algo vivo, certo? Que todo dia, todos os dias, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo os fatos acontecendo, nós estamos vendo, dia após dia, Deus agindo em favor do seu povo. E qual a minha função e a tua função? É estar atentos e orando e principalmente ensinando a igreja. Por quê? Porque quando nós mostramos esses fatos, nós mostramos o que Deus fez, nós comparamos o texto e nós olhamos para o passado. Por quê? Porque Gog e Magog, certo? Parece algo absurdo de acontecer. Mas quando o profeta Ezequiel, ele revela para Nabucodonosor a ideia da estátua, cabeça de ouro, pé de barro, e vai explicando, parecia um absurdo. Mas o desenrolar dos fatos escatológicos fez o quê? Que a profecia de Daniel fosse crida. Quando Jeremias pregava que Israel deveria entregar-se ao rei de Babilônia sem lutar, eles achavam que Jeremias estava louco, certo? Que Deus nunca destruiria o templo nem a cidade, porque o nome do Senhor estava lá. Mas eles não compreendiam que Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus quer a sua salvação. Então, quando nós vamos olhando para o futuro, Gog e Magog, nós olhamos para o futuro, mas nós olhamos também para o passado, nós vemos que o Deus que prometeu no passado é o Deus que cumpre no presente e está no controle da situação do futuro. Então, quando nós olhamos para a situação de Gog e Magog,
fica um alerta e um aviso para mim e para você, para nós estarmos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, consolando, fortalecendo, animando os mais fracos, tá? Nós poderíamos entrar na questão de, por que Rússia? Mas isso está tudo muito bem explicado na nossa lição, certo? Eu não estou aqui para ler a lição, nós estamos aqui para acrescentar na tua vida, tá bom? Eu espero ter te abençoado. Se eu te abençoei, me abençoe também com a tua inscrição, me abençoe com o seu like, certo? Deixa um comentário e logo, logo, nós já estaremos aí na lição de número 10 falando sobre o Vale dos Ossos Secos, a restauração nacional e espiritual de Israel.